Bora falar de futebol! O Palmeiras está em reformulação nas mãos de Abel Ferreira. Sim, parece bizarro o que eu tô falando aqui. A temporada tá no meio do caminho, o Brasileirão começando, Copa Libertadores começando, o Paulistão acabou de acabar, mas é só a realidade e eu posso provar nesse vídeo aqui, olhando para o mercado do Palmeiras e olhando também para o que o técnico Abel Ferreira tem feito, além de conseguir pegar nas entrelinhas ou talvez até de maneira bem objetiva, nem mesmo nas entrelinhas, dois momentos da última entrevista coletiva em que o técnico Abel Ferreira admite que está reformulando e repensando o Palmeiras. Bom, é claro que isso tem impacto na performance de um time sem tempo para treinar daqui para frente. Mas aí você vai me perguntar, Fragoso, quantas foram as mudanças? O que prova que o Abel está mudando esse time, está reformulando a equipe? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo para você agora. Mas antes, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer! Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Se inscreve no canal, quero chegar nos 100 mil inscritos logo, hein? Já somos mais de 75 mil. Clica no botão inscrever-se e já clica no botão do lado também. Esse botão do lado aí é o sininho, ele vai ativar notificações. Todo dia, às 7 da manhã, tem um vídeo novo pra você. E às sextas-feiras, uma live pra gente bater papo ao vivaço. E quem manda no assunto é você pelo chat. Show? Lá pelo horário das 11, meio-dia, começa a live. Bora pro tema do vídeo sem perder muito tempo? Porque o papo é o seguinte. São 16 mudanças na janela de início de ano. 16. Peraí, Fragoso, mas o Palmeiras contratou 16 jogadores, mandou 16 jogadores embora? Não. Essa é a soma das mudanças, que foram bem equilibradas em números de saídas e chegadas. Parou para pensar? Eu vou te explicar. Olha só. Deixaram o Palmeiras na janela de início do ano o zagueiro Vitor Reis, que entrava com frequência no time do Palmeiras, com Murilo e Gomes se revezando em lesões e suspensões. O lateral Caio Paulista, que chegou a ficar um pouco de lado, mas chegou a jogar bastante também, não era uma peça que ficava de lado no banco de reservas. Durante a temporada jogou bastante. Os volantes, e aí vem um número bem grande, hein? Zé Rafael, Gabriel Menino e Fabinho. Os três deixaram o Palmeiras. Os três. Zé Rafael jogou bem menos do que poderia e do que deveria, mas também por conta de problemas médicos, já numa idade um pouco mais avançada, verdade, mas jogava com frequência. Fabinho jogava menos do que poderia, inclusive, mas entrava, e o Gabriel Menino jogava praticamente todos os jogos, jogava sempre, entrava com frequência, era um reserva muito utilizado pelo técnico Abel Ferreira quando não era titular. Atacantes, Rony jogava com muita frequência na temporada passada. Lázaro jogou mais de 30 jogos na temporada passada, e o Dudu voltou de lesão na temporada passada, na reta final chegou a ser utilizado, mas era um jogador que saía do banco de reservas nos minutos finais por conta de N motivos que já foram explicados, eu não vou mergulhar aqui. E aí chegaram ao Palmeiras 7 atletas. Quantos saíram? 9. 9 jogadores saíram do Palmeiras, agora de uma vez só. Vitor Reis, Caio Paulista, Zé Rafael, Fabinho, Gabriel Menino, Rômulo, Rony, Lázaro e Dudu. Eu acabei deixando o Rômulo de lado aqui, o que foi um grande erro, assim como o técnico Abel Ferreira deixou o Rômulo muito tempo de lado. No ano passado poderia tê-lo testado mais. Chegou a testar no início desse ano, mas acabou partindo o Rômulo por empréstimo para o Ceará. São 9 jogadores que deixaram o elenco da temporada passada para a chegada de 7. E aí vem a questão da reformulação. Esses 7 jogadores que chegaram, eles não chegaram de imediato para jogar o Campeonato Paulista. Opa! Pré-temporada com os caras, Paulistão com os caras, não foi bem assim. E é isso que está causando uma reformulação no mês de abril e não no mês de janeiro ou de fevereiro. Veja só, os zagueiros Bruno Fux e Mikael, eles chegaram e começaram a jogar só no mata-mata do Campeonato Paulista. O volante Emiliano Martinez foi estrear pelo Palmeiras na 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. São só 12 na primeira fase. Já na reta final. O Lucas Evangelista, outro volante contratado nessa janela, só foi jogar depois do Campeonato Paulista. Nem o mata-mata ele pegou. O Facundo, atacante, esse sim, Facundo Torres, jogou o ano inteiro.
O Paulinho chegou no começo do ano, mas está machucado até hoje. E já se sabia disso. Não era jogador para o Campeonato Paulista. O Vitor Roque chegou nos segundos finais da janela de transferências. Jogou mata-mata do Campeonato Paulista. Olhando para o todo, só 2 desses 7 reforços entraram em campo antes do mata-mata do Campeonato Paulista. E só um deles desde o começo, que foi o Facundo. O Emiliano foi entrar na reta final. O Emiliano vai estrear contra a Inter de Limeira, com o Palmeiras já podendo cair fora do Campeonato Paulista. Acaba revertendo a situação com as vitórias, mas é na reta final da primeira fase. Sendo assim, o Palmeiras só de fato começa a produzir a sua reformulação a partir do mata-mata do Campeonato Paulista. E aos poucos. Porque as grandes mudanças estão acontecendo agora, depois do Paulistão, reparou? Veja só, do Palmeiras que empatou com o Botafogo no Campeonato Brasileiro, para o Palmeiras que venceu o Sporting Cristal, são muitas mudanças do técnico Abel Ferreira. Muitas. Porque veja só, primeira coisa, muda o sistema. Vai para um sistema de 3 zagueiros e entra num 3-4-3. Na zaga, o Mikael ficou. Só que os outros 2 zagueiros foram novidades. Gomes e Bruno Fux. O Murilo acabou saindo. Nas laterais, só o Piquerez seguiu. O Mike foi para o banco de reservas. Marcos Rocha machucado, Giai no banco também. No meio-campo, o Richard Rios, que foi um dos melhores jogadores do Palmeiras no Campeonato Paulista, foi para o banco de reservas. Nesse jogo diante do Sporting Cristal. E o Emiliano Martínez entrou. Voltou ao time titular. Com o Rafael Veiga machucado, o Felipe Anderson assumiu o papel de meia. Ele nunca havia feito esse papel. Jogava pelo lado esquerdo do campo na maior parte do tempo, como um ponta, que foi pouquíssimo útil, podemos dizer assim, enquanto esteve em campo. E aí, você tem mudança de esquema, mudança em todos os setores do campo em relação a jogadores, totalizando 40% de modificações no time de linha. 4 dos 10 jogadores do time de linha, praticamente metade, foram trocados. Mas o Facundo seguiu aberto pela esquerda, nesse jogo contra o Sporting Cristal, o Estevão pela direita, o Roque mais centralizado, o Felipe Anderson jogou como um meia pela direita, e aí foi uma novidade interessante que o Abel testou, com o Lucas Evangelista como um meia pela esquerda, tendo Emiliano Martínez na base. E na sequência, diante do Sport Recife, vem mais mudanças. Porque do Palmeiras que venceu o Sporting Cristal e foi encarar o Sport, o sistema mudou. O Palmeiras seguiu com 3 zagueiros? Seguiu. Mas jogou com 3 meias. E não com 2 pontas. Além disso, na zaga, o Gomes foi para o banco e o Murilo voltou. Já teve modificação na peça ali na linha defensiva. Perdão. O Piquerez deu lugar ao Vanderlan e o Palmeiras, que não entrou com o lateral direito de ofício no jogo contra o Sporting Cristal, teve o Giai entrando novamente na equipe pelo lado direito, como um ala no lugar do Estevão, que foi para o banco. O Vitor Roque foi para o banco para o Flaco Lopes entrar e mudar a característica do ataque. E aí o Abel fez uma trinca na zaga, com o Emiliano Martínez mais à frente, e 2 alas abertos, mas 2 alas com características de laterais mesmo, Vanderlan e Giai. O Felipe Anderson acabou jogando como meia pela esquerda, e aí novamente, caindo pelo lado esquerdo, ele não mostrou um bom futebol. O Facundo, que quase sempre esteve do lado esquerdo do campo, foi para a meia direita, para tentar render um pouco mais, porque é daquele lado que ele funciona. Não foi tão bem diante da marcação do Sport. E o Evangelista como um meia mais centralizado. O Flaco foi a referência à frente sem pontas. Num sistema, numa espécie de 3-3-3-1. Então, de um jogo para o outro, o Abel saiu de um sistema de 3 zagueiros com 2 pontas abertos para outro com 3 zagueiros, mas 3 meias e um centroavante isolado. Olha só como muda a característica do time, e mudam as peças também. E antes desses 2 jogos, o Abel Ferreira estava atuando com 2 pontas, é verdade, porém com 2 zagueiros e não com 3 zagueiros, e sem um camisa 5, que acabou voltando ao time. Contra o Botafogo ele entra com o Lucas Evangelista e Richard Rios e saca o M e não coloca o Aníbal.
Isso dá o tom, olhando para esses 3 jogos, de um time em reformulação. Até porque, em meio a essa troca de peças por conta do calendário e por conta dos reforços que chegaram todos mais na reta final da janela, o Palmeiras não tem à disposição ainda 2 atletas que devem chegar e brigar por vaga nesse time titular em meio à reformulação. Eu estou falando do Maurício, que vai completar 2 meses em breve de recuperação da sua cirurgia no ombro, e era o protagonista do time, até se machucar, e do Paulinho, que foi uma contratação caríssima, um investimento altíssimo, com expectativa de que sejam um dos protagonistas do time. Esses 2 caras, quando eles voltarem, eles voltam para brigar por vaga no time titular. E o Paulinho ainda não foi nem testado. O Maurício sim. Paulinho que iniciou a transição física agora. O Maurício já está há algum tempo. Então veja só como as mudanças vão acontecendo, e o próprio técnico Abel Ferreira, em 2 momentos, deixou isso claro. E nós vamos escutá-los agora. 2 momentos na entrevista coletiva contra o Sport, ele admite que está pensando e repensando as dinâmicas do time do Palmeiras. Se liga. E uma equipa grande é isto. Nem sempre joga bem, às vezes. É verdade que andamos à procura da melhor dinâmica, ou eu ando à procura da melhor dinâmica para ajudar estes jogadores. É bom porque nos dá confiança quando andamos à procura disso. Admito que andamos à procura da melhor dinâmica para ajudar os jogadores. No momento em que eu ando a trocar jogadores que se calhar podem jogar mais dentro, eu ando a metê-los fora e nem sempre eu ajudo os melhores jogadores, mas a equipa precisa neste momento noutros lugares, em função dos jogadores que nós temos em falta. Eu não me surpreenderia com novos testes em relação a sistema, em relação à combinação de jogadores, até porque ele mesmo já testou o Vitor Roque pelo lado esquerdo, deveria ter colocado o Luigi na última partida, seria uma melhor opção. Mas é fato que o técnico Abel Ferreira está, com as suas novas peças, testando em meio a um calendário sem tempo para treinamento, aquilo que pode ser feito com um elenco que resultou de um mercado com 16 mudanças, 9 saídas e 7 chegadas. É uma reformulação em andamento, não há dúvidas. Claro que eu quero o seu comentário aí embaixo sobre essa reformulação em andamento, sobre o mercado do Palmeiras, sobre as tentativas do técnico Abel Ferreira. Fique super à vontade para comentar. E é importante pra caramba, gente, o like, o joinha. Eu não peço à toa não todo vídeo, tá? Clica aqui no botão do joinha para ajudar, e se tiver o botão do hype embaixo liberado, também clica nele. Você vai ajudar a mostrar para o YouTube que o trabalho aqui é bem feito e a plataforma vai mandar o vídeo para mais gente. Se inscreve no canal, que também é muito importante para a gente chegar em 100 mil inscritos. Além disso, se der para ser membro do canal e se você assim desejar, clica no botão Seja Membro e você vai conhecer todos os planos para apoiar mensalmente o trabalho que eu faço por aqui diariamente. Combinado? Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo, hein? Tô esperando seu comentário sobre o vídeo aqui embaixo. Bora falar de futebol!